Bom dia a todos. Gostaria de agradecer a todo mundo da SEAD pela oportunidade, né, e pelo convite que fizeram a CPA para a gente iniciar aqui esse debate, né, e esse detalhamento, essa discussão sobre a autoavaliação institucional. Bom, o título da minha palestra aqui hoje é Autoavaliação Institucional dos cursos de graduação, detalhamento do instrumento de graduação. Antes de mais nada, eu gostaria de me apresentar, né? Meu nome é Carolina Buriti, eu sou servidora técnico-administrativo aqui da UFPB desde 2010 e estou na CPA, que é a Comissão Própria de Avaliação, desde 2013. Então, já vai fazer aí 14 anos que eu trabalho com avaliação institucional. Antes de mais nada, eu gostaria de apresentar a vocês os membros da Comissão Própria de Avaliação da UFPB, os membros atuais, né? Esses membros que tomaram posse recentemente com a nova gestão. Antes de mais nada, o que é a CPA? A CPA, a sigla, significa Comissão Própria de Avaliação. Essa CPA, ela foi instituída pela Lei dos Sinais em 2004. Toda instituição de ensino superior é obrigatório ter uma CPA, seja de privada ou seja pública. Ou seja, tanto faculdade particular quanto as universidades federais e estaduais, todas elas, desde o ano de 2004, ou seja, desde faz 20 anos, todas elas têm essa CPA, certo? E para que serve a CPA? Qual é o papel da CPA? E o que é a autoavaliação que nós vamos, enfim, trabalhar hoje? O Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior, o SINAS, ele foi instituído pela Lei 10.861 do ano de 2004. E como é que funciona esse SINAS? Essa lei, ela distribui 3 níveis de avaliação da educação superior. Ela faz a avaliação das instituições, ela faz a avaliação dos cursos dessas instituições e ela faz a avaliação do aluno que está cursando o curso dessa instituição. É como se fosse do macro para o micro. Então, ela avalia separadamente a instituição de ensino superior, ela avalia curso por curso dessa instituição de ensino superior e ela avalia aluno por aluno desses cursos dessas instituições de ensino superior. Então, uma coisa é a avaliação institucional, que é a avaliação da universidade. Outra coisa é a avaliação do curso e outra coisa é a avaliação do aluno. Então, por exemplo, quando você ouve dizer que o curso de Direito da UFPB é nota 5. Então, essa nota é a nota que o curso de Direito ganhou na avaliação do MEC. Não significa dizer que todos os cursos da UFPB são nota 5. Atualmente, a UFPB instituição, ela é nota 4. Numa escala de 0 a 5, a UFPB é nota 4. Como foi que a gente ganhou essa nota? No ano de 2013, houve isso daqui, o processo de recredenciamento da UFPB. E nesse processo de recredenciamento, a gente obteve essa nota 4. Nós iremos ter, novamente, um outro processo de recredenciamento o ano que vem, em 2025, já agendado para iniciar em janeiro. Ou seja, o ano que vem, nós vamos novamente passar por um processo de avaliação do MEC e que nós obteremos uma nova nota. Porque esse processo é mais ou menos a cada 10 anos que o MEC faz esses processos de credenciamento e recredenciamento. E qual é a diferença do credenciamento para o recredenciamento? O credenciamento, ele é feito quando uma nova instituição ela é aberta. Então, por exemplo, eu vou abrir uma faculdade particular. Se eu estou abrindo uma nova instituição, ela precisa passar por uma avaliação do MEC para obter uma portaria de credenciamento. Essa portaria de credenciamento significa dizer que a instituição está apta para funcionar, ou seja, ela está funcionando legalmente com a aprovação do MEC. Se a instituição já existe, já está funcionando, ela precisa passar por recredenciamentos periódicos para que a gente consiga emitir as portarias de recredenciamento. É como se fosse como se o MEC ficasse fazendo periodicamente avaliações de todas as instituições
e emitindo portarias para dizer, ó, essa instituição continua regular, continua funcionando. É exatamente esse processo pelo qual nós iremos passar o ano que vem, 2025, já que a UFPB é uma instituição que já existe desde a década de 60 e o ano que vem, o nosso último recredenciamento foi 2013 e o ano que vem nós vamos passar por um novo recredenciamento. E como é que acontece com as avaliações de curso? No caso das avaliações de curso, se a instituição abre um curso novo, por exemplo, vamos supor que a UFPB resolva abrir um curso hoje, um curso novo. Vou dar um exemplo prático aqui. Recentemente nós tivemos um curso, que é o curso de Ciência de Dados e Inteligência Artificial, que faz parte do Centro de Informática, do CI, localizado lá em Mangabeira. Ele é um curso recente, eu diria que é o curso mais novo da UFPB. Quando esse curso ele foi aberto, ele teve que passar por uma avaliação de reconhecimento do curso, aonde o MEC veio, mandou uma comissão, essa comissão fez uma avaliação do curso, emitiu uma portaria com uma nota, e esse curso passou a funcionar de forma legal, com a portaria de reconhecimento do curso. Os cursos que já existem, eles passam por uma renovação de reconhecimento de curso. De que forma? Se o curso faz ENAD, e os alunos, o ENAD é o provão que os alunos fazem, e essa nota for maior do que 2, então, essa portaria ela é emitida automaticamente, certo? De renovação de reconhecimento do curso. Quando o curso não faz ENAD, normalmente de 3 em 3 anos, eles mandam uma avaliação do MEC para que haja, né, a avaliação do curso, o curso obtenha uma nota e obtenha a sua portaria de renovação do reconhecimento do curso. Não significa dizer que todo curso que faz ENAD não vai passar por avaliação externa do MEC. Vai passar sim. A gente tem inúmeros exemplos aqui da UFPB de cursos que fazem ENAD, tiveram nota acima de 2 no ENAD, e mesmo assim o MEC foi e mandou a comissão externa para vir avaliar o curso. Agora, não é de 3 em 3 anos. Os cursos que fazem ENAD, eles recebem a comissão com uma periodicidade maior, né? Demora mais para a comissão do MEC vir, mas vem, certo? E, por último, a gente tem aqui o provão do ENAD, que é o provão que avalia, né, o aluno, que é o mais conhecido no caso dos alunos. Lembrando que a EAD, a Educação à Distância, ela entra também nesse sistema de avaliação. Então, se eu for abrir um curso novo de EAD, por exemplo, aqui na UFPB, ele vai ter que passar pela avaliação externa do MEC para emitir a portaria de reconhecimento do curso, igual funciona no caso do curso presencial, tá? Agora, vamos lá. A gente falou da avaliação, tudo isso que eu expliquei, avaliação institucional, avaliação de graduação e ENAD, é o que a gente chama de avaliação externa. Por quê? Porque é quando o MEC, ele vem até a gente para fazer uma avaliação e emitir uma nota. Se ele estiver avaliando a instituição, é avaliação institucional. Se ele estiver avaliando o curso, é avaliação de curso. E se ele estiver avaliando o aluno, é o provão do ENAD. Agora, a Lei 10.861, de 2004, que é a Lei dos Sinais, ele obriga que as instituições tenham processos regulares de autoavaliação, que ele também chama de avaliação interna. Qual é a diferença da autoavaliação para a avaliação externa? É que na autoavaliação é a gente, o FPB, avaliando nós mesmos, certo? Então, é quando nós nos autoavaliamos. E quem é responsável por essa autoavaliação dentro da UFPB é o meu setor, é a CPA, Comissão Própria da Avaliação. O nosso setor ele é responsável pelos processos de autoavaliação da universidade. Então, todo ano, a gente tem que elaborar um relatório de autoavaliação e enviar para o MEC. Eu tenho até 31 de março do ano seguinte para enviar esse relatório. Então, é a CPA que elabora esse relatório e envia para o MEC. Então, o ano que vem, até 31 de março de 2025, eu tenho que enviar o relatório de autoavaliação correspondente ao ano de 2004. E como é que a gente faz essa autoavaliação? Existe, do mesmo jeito que existe a avaliação externa institucional, a avaliação externa de curso de graduação e a avaliação externa do aluno, né, através do provão do ENAD, existe também a autoavaliação institucional e a autoavaliação de curso de graduação. A autoavaliação institucional, ela é feita por meio dessa tabelinha aqui que eu estou mostrando a vocês.
O que é que a gente avalia na autoavaliação institucional? A Lei 10.861/2004, que é a Lei dos Sinais, ela traz 5 eixos de autoavaliação institucional. São eles: planejamento e avaliação institucional, desenvolvimento institucional, políticas acadêmicas, políticas de gestão e infraestrutura física. Esse eixo número 1, planejamento e avaliação institucional, ele é um eixo em que ele avalia, é como se a gente fosse fazer uma autoavaliação da autoavaliação. Ou seja, ele quer saber se a universidade faz o planejamento estratégico com base na autoavaliação. Porque o ciclo, digamos assim, ideal é o seguinte: você coleta dados que mostram como você está, ou seja, você coleta dados de avaliação, aonde você vai mostrar quais são os pontos fortes e quais são os pontos fracos da instituição. Você vai levar esses pontos fortes e esses pontos fracos para o setor competente, que no caso da UFB é a Pró-Reitoria de Planejamento, e a Pró-Reitoria de Planejamento vai elaborar um planejamento estratégico que vise, que busque melhorar os pontos negativos da instituição. Quando a gente está avaliando esse eixo 1, a gente quer saber se a universidade faz tudo isso. No caso da UFPB, nós fazemos. Por quê? Porque nós temos um documento oficial chamado de PDI, que é o Plano de Desenvolvimento Institucional, que nada mais é do que o planejamento estratégico da universidade. E esse planejamento estratégico da universidade, ele leva em consideração, inclusive, muitos dados do nosso relatório de autoavaliação, assim como outros dados também. O eixo 2, que é o eixo de desenvolvimento institucional, ele vai justamente fazer uma avaliação desse PDI e também da responsabilidade social da instituição. O eixo 3, que é o eixo de políticas acadêmicas, faz uma autoavaliação das políticas de ensino, pesquisa e extensão da universidade, comunicação com a sociedade, ou seja, como é que a UFPB se comunica com o público externo e com o público interno, comunicação interna e comunicação externa, e faz uma autoavaliação das políticas de atendimento aos discentes. O eixo 4, políticas de gestão, ele faz uma avaliação das políticas de pessoal, no caso da gente, docente e servidor técnico administrativo, a organização e gestão da instituição, ou seja, de que forma, quais são as nossas instâncias, quais são os nossos órgãos colegiados, faz uma autoavaliação do funcionamento dos nossos órgãos colegiados, com o SUNE, Conselho Curador, com o CEP, dos órgãos colegiados a nível de curso, né? Colegiado de curso, chefia departamental, enfim, os órgãos colegiados, e faz uma autoavaliação da sustentabilidade financeira. E, por último, a infraestrutura física faz uma autoavaliação da infraestrutura física da universidade, abrangendo prédios, laboratórios, acessibilidade, salas de aula, espaços de recreação, restaurante, enfim, toda a parte de infraestrutura física da universidade. Veja bem, quando a universidade é pequena, ela tende a avaliar esses 5 eixos todo ano. Então, quando eu digo que eu tenho que entregar até o dia 31 de março um relatório de autoavaliação, eu estou dizendo que eu vou coletar dados desses 5 eixos, vou elaborar um relatório e vou mandar para o MEC. Ou seja, fiz uma autoavaliação completa da universidade. No caso da UFPB, a gente não faz assim. Por quê? Porque nós temos uma universidade de dimensão, enfim, enorme, né? Nós temos cerca de 40 mil alunos, 3 mil e tantos técnicos administrativos, mais de 2 mil professores, 4 campos em 4 cidades diferentes. Então, nós temos uma infraestrutura física bastante considerável. Então, assim, a gente faz um planejamento partido. Por exemplo, este ano, o ano de 2024, nós vamos avaliar o eixo 1 e o eixo 2. Significa dizer que eu vou coletar dados do eixo 1 e do eixo 2, vou elaborar um relatório e até 31 de março do ano que vem eu vou enviar para o MEC esse relatório com os dados da autoavaliação desse eixo 1 e desse eixo 2. Em 2025, eu vou avaliar o eixo 3. Em 2026, eu vou avaliar o eixo 4. Em 2027, eu vou avaliar o eixo 5. E em 2028, quando acabar o PDI, porque o PDI novo ele está para ser aprovado agora, e ele vai até 2028, o período do PDI é de 2024 a 2028. Quando chegar em 2028, no último ano final do PDI, eu vou fazer uma avaliação novamente do eixo 1 e do eixo 2, que é justamente o eixo que autoavalia o planejamento estratégico da universidade. Mas o que é que interessa para vocês?
é o seguinte, Carol, como é que vocês coletam esses dados? Normalmente, nós mandamos um instrumento de autoavaliação por meio do sistema SIGA. No caso de vocês do ensino à distância, a gente envia esses instrumentos por meio do Moodle, né? A gente entra em contato com a coordenação da SEAD, envia o link do instrumento e esse link é colocado no Moodle por um período de prazo determinado para que vocês entrem, acessem e respondam esse instrumento. No caso da autoavaliação institucional, nem todos os instrumentos, nem todos os eixos, a gente autoavalia por meio de instrumento. O eixo 3, o eixo 4 e o eixo 5, certeza que vocês vão receber um instrumento. O que é um instrumento? É um questionário, tá? Com perguntas, onde alunos, professores e técnicos administrativos, os 3 segmentos, são obrigados a participar da autoavaliação institucional, certo? Por força da lei 10.000, da lei dos sinais, 10.861. Então, o que é que acontece? O eixo 3, o eixo 4 e o eixo 5, a gente sempre trabalhou por meio de questionários. O eixo 1 e o eixo 2, a gente não coletava dados por meio de questionário, a gente coletava os dados por meio de documentação institucional mesmo. A gente procurava as pró-reitorias, levantava dados das pró-reitorias e elaborava um relatório por meio desses dados. Esse ano, nós estamos sob uma nova gestão da CPA e levantou-se a hipótese da gente elaborar um instrumento, um questionário, do eixo 1 e do eixo 2, para que fosse trabalhado, para que os dados fossem coletados, ou seja, qual seria a opinião de vocês, docentes, discentes e técnicos administrativos, sobre o eixo 1 e o eixo 2. Vamos ter uma reunião, né, em breve, e a gente vai discutir esse instrumento. Esse instrumento estando pronto, nós vamos anunciar, né, por meio de, enfim, dos canais de comunicação oficial da CPA, o período que ele será aplicado e vocês terão acesso a esse instrumento. Como não é um instrumento obrigatório, essa palestra, inclusive, é de extrema importância para que vocês saibam que tudo que tiver a palavra CPA são instrumentos de coleta de dados. Então, sempre que vocês acessarem o sistema e aparecer uma mensagem dizendo assim, você tem um questionário da CPA para ser respondido, eu fortemente peço a vocês que cliquem e participem das nossas pesquisas, porque quanto mais dados a gente tiver, quanto mais respostas a gente tiver, melhor e mais fidedigno será o nosso relatório. Agora, veja bem, falei da autoavaliação institucional. Contudo, eu disse no início que nós temos a autoavaliação institucional e que nós temos a autoavaliação de curso, certo? A autoavaliação de curso é um instrumento, um questionário, onde a CPA coleta dados que tentam detectar quais são os pontos fortes e os pontos fracos dos cursos de graduação, tanto presencial quanto educação à distância. Em 2022, nós começamos esse projeto, certo? Fizemos os seminários da CPA em 2022. Veja bem, antes de 2022, a CPA só fazia a autoavaliação institucional, essa que eu acabei de explicar para vocês. De 2002 para cá, ou seja, já faz 2 anos, que nós damos início à autoavaliação dos cursos, de forma institucional. Ou seja, o primeiro ano, em 2022, a gente começou a divulgar, mas o primeiro instrumento só foi aplicado pela primeira vez no ano passado, em 2023. Então, pela primeira vez, o ano passado, a gente aplicou um instrumento para todos os cursos de graduação da UFPB, tanto presencial quanto EAD, para que a gente fizesse coleta da autoavaliação do curso e elaborasse esses relatórios. A participação foi baixa, a gente já esperava que essa participação tivesse sido baixa, porque não era um costume, né, dos alunos e dos professores e dos técnicos responderem a esse instrumento. Não confundam a autoavaliação da CPA com a avaliação dos professores que vocês, alunos, fazem ao final do período, antes de iniciar a próxima matrícula. Não é isso? Vocês estão acostumados a, sempre que encerra um semestre, vocês responderem aquele questionário que é obrigatório no sistema, fazendo a avaliação dos professores que acabaram de dar aula para vocês.
Aquela é a avaliação dos docentes pelos discentes. É uma avaliação importante, mas ela não é gerida pela CPA, ela é gerida pela PRG, Pró-Reitoria de Graduação. Mas ela é uma avaliação que avalia apenas uma dimensão, que é a avaliação do professor. Mas ela não avalia, por exemplo, infraestrutura, ela não avalia projeto político-pedagógico, ela não avalia trabalho de conclusão de curso, ela não avalia outros aspectos que a lei, a legislação, né, dos sinais exige e os instrumentos do MEC exigem que sejam avaliados. Então, por isso que nós criamos um instrumento um pouco diferente daquele. De que forma esse instrumento aparece para vocês? Uma vez por ano, esse instrumento, o link para vocês terem acesso a esse questionário, fica no Moodle. Esse período acabou de terminar, né? Ele ficou do dia 4 de novembro até o dia 22 de novembro, né? Aberto no Moodle para vocês responderem, tá? A partir daí, né? Ou seja, a gente aplicou os instrumentos de autoavaliação. A partir daí, a gente vai para a próxima etapa, que é elaborar os relatórios de autoavaliação. Então, agora é com a CPA. Vocês responderam o instrumento, esses dados voltam para a CPA. A nossa equipe lá da CPA vai elaborar os relatórios, ou seja, nós temos atualmente 10 cursos de graduação de educação à distância, né, 10 cursos EAD. A gente vai elaborar 10 relatórios com os dados desses questionários que foram respondidos. E nós vamos devolver esses relatórios para a coordenação dos cursos EAD. Cabe às coordenações dos cursos EAD fazer uma reunião com o NDE desses cursos EAD para discutir os dados do relatório da CPA. Quais foram os pontos positivos e os pontos negativos identificados nesse relatório. E aí, cabe à coordenação de cada curso traçar um plano de melhorias, tá? Um plano de melhorias, aonde, para cada ponto negativo, ele vai indicar qual é a ação que ele vai fazer para combater esse ponto negativo. E depois ele vai fazer a divulgação à comunidade acadêmica desses dados, certo? Ou seja, uma reuniãozinha onde ele vai divulgar para os professores, para os técnicos e para os alunos, ele, que eu digo, coordenação do curso, onde cada coordenação tem como objetivo divulgar esses dados para a comunidade. Depois, esse plano de melhorias ele vai ser entregue para a direção do centro, e a direção do centro vai pegar todos os planos de melhoria de todos os cursos do centro dele e vai elaborar o planejamento estratégico do curso com base, né, nos pontos positivos e negativos, pontos fortes e fracos, detectados nos relatórios de autoavaliação. Então, esse é o ciclo que nós, da CPA, estamos tentando implementar na UFPB, ainda de forma muito inicial. Por quê? Porque, por exemplo, o ano passado, nós aplicamos pela primeira vez o instrumento, esses relatórios de autoavaliação foram feitos, foram entregues à coordenação de educação à distância e foram entregues às coordenações dos cursos. Porém, esperamos, né, que esse ciclo se complete com base na discussão dos resultados por meio das coordenações de curso. Então, outra coisa que a gente pede que as coordenações de curso façam essa análise desses dados. Os relatórios deste ano, de 2024, só serão entregues o ano que vem, 2025. A gente não vai ter condições de entregar agora. Aplicamos o questionário agora, dia 22 de novembro, mas estamos em processo de mudança de gestão. Temos apenas um funcionário estatístico que faz esses relatórios, e ele leva um tempo para preparar a planilha do Excel, cerca de 40 dias, para dar início à configuração dos gráficos e à elaboração dos relatórios. E aí, como em dezembro nós vamos ter um recesso, em janeiro, quando retornarmos das férias, que a gente tem uma escala de férias em janeiro, lá na UFPB, aí a gente vai estar devolvendo esses dados para vocês, certo? A CPA, ela está aqui os principais canais de comunicação. Para quem não conhece, a CPA fica localizada no prédio da reitoria, no primeiro andar, ao lado da sala da ouvidoria. Temos aqui os nossos e-mails oficiais, que está aí na tela para vocês. O nosso telefone de contato também está aí. E o nosso Instagram, @CPA_UFPB, onde nós fazemos todas as comunicações oficiais com relação às, enfim, às ações
que a CPA estão disponibilizando. Outra coisa importante que eu gostaria de falar, que eu não falei, é que quando os cursos EAD, não só EAD, quando os cursos de graduação, eles vão receber a avaliação do MEC, que é aquela avaliação que vem, a avaliação externa, que vai dar a nota do curso, eles sempre pedem os relatórios de autoavaliação. E na UFPB, antigamente, só fazia relatório de autoavaliação quando tinha uma avaliação do MEC externa marcada. E o que a gente quer combater é exatamente isso. A gente quer que se crie uma cultura de autoavaliação de curso, onde todo ano haja uma coleta de dados, até a título comparativo de um ano com o outro, de quais são os pontos positivos e negativos dos cursos, e que se elabore um planejamento de curso, né, para o ano seguinte, com base nos relatórios de autoavaliação, independente de você ter ou não uma avaliação do MEC marcada. Caso o seu curso venha, por exemplo, a ter uma avaliação do MEC marcada, você já tem esses relatórios todos prontos e é só apresentar para a comissão que chegar. Tem um curso EAD que está com previsão de avaliação externa do MEC marcada, que é o curso de Ciências Agrárias, né? A gente já recebeu essa comunicação de que o curso de Ciências Agrárias EAD vai receber uma avaliação externa do MEC em breve, né? Já houve a abertura do processo. Então, em breve, os outros cursos EAD ainda não têm previsão, né, de avaliação, mas Ciências Agrárias já está com essa previsão aberta. Eu vou dar uma pausa aqui, porque eu queria o seguinte, eu queria mostrar outra coisa. Como é que eu faço para... Pode trocar. Posso trocar? Pode. Você vai colocar outro slide? Outro slide? Vou abrir, na verdade, uma página na internet. Pode. Pronto. Então, veja só, esse instrumento que eu vou passar rapidamente aqui para vocês foi o instrumento que nós aplicamos agora, em 2024, que estava aberto até o dia 22 de novembro, e que vocês tiveram acesso a ele por meio do Moodle, tá? O link foi disponibilizado lá no Moodle. Então, esse é um instrumento, veja só. São perguntas, né? A gente começa perguntando qual é o seu curso, justamente porque depois a gente, para fazer o relatório curso por curso, a gente tem que filtrar, né? Na planilha, para poder saber fazer o relatório de cada curso. E aí a gente faz perguntas do tipo, por exemplo, o primeiro bloco é um bloco que retrata perguntas sobre projeto político pedagógico de vocês, o famoso PPC. Então, a gente quer saber do aluno, por exemplo, se aí é numa escala de 0 a 5, vocês vão responder, todas as perguntas são em escala de 0 a 5, onde vocês vão responder, já responderam, né, porque já acabou o tempo de resposta. Mas já fica essa dica para o ano que vem, porque o ano que vem a gente vai aplicar de novo. A gente sempre aplica no final do ano, nos meses de mais ou menos outubro ou novembro. Então, para o ano que vem, quem não conseguiu responder esse ano, já sabe o que para o ano que vem vai ter que responder. Então, a gente faz perguntas de 0 a 5, onde 5 você responde 5 quando você acha que aquele quesito é muito bom, 0 quando você não sabe, e 1 e 2 quando você acha que aquele quesito precisa ser melhorado. Então, por exemplo, perguntas do tipo: há no curso abordagem de conteúdos pertinentes às políticas de educação ambiental, direitos humanos, relações étnico-raciais e indígenas? Por que essa pergunta? Porque isso é um item obrigatório no instrumento do MEC. O curso tem que ter, isso está na legislação federal. Se o curso não tiver, ele tem uma falta grave aí. Então, por isso que a gente pergunta se o seu curso tem. Porque se não tiver, ele tem que ajustar essa dinâmica, tá? A institucionalização e qualidade da política de estágio é satisfatória? Ou seja, você acha que o estágio no seu curso é legal? A implantação das políticas de ensino, pesquisa e extensão no âmbito do seu curso são satisfatórias? Ou seja, você acha que o ensino, a pesquisa e extensão no seu curso são bons? Se tem bolsa suficiente, se tem muitos projetos, se há participação, se vocês têm contato com os professores, se vocês conseguem participar dessas coisas? A política de incentivo à internacionalização, que é a questão do intercâmbio, né? Aí, depois desse bloco, você tem um segundo bloco, que é um bloco em que você, aluno, vai avaliar os tutores, né? No caso da educação à distância. Esse bloco, por exemplo, é um bloco que só existe no instrumento da EAD. O instrumento presencial não responde, porque no instrumento presencial não tem os tutores, né? Então, aqui são perguntas do tipo: a mediação entre estudantes e professores, feita pelos tutores, é satisfatória? O retorno às solicitações dos estudantes, com prazo de 24 horas, para atendimento pelos tutores, é satisfatório? Há tutor presencial no seu polo? O atendimento do ambiente é satisfatório?
O atendimento dos tutores no ambiente virtual, AVA, é satisfatório? Os conhecimentos e habilidades dos tutores são compatíveis com as disciplinas do curso? A utilização de diversas ferramentas de tecnologia, informação e comunicação nas atividades do tutor é satisfatório? Aí depois tem um bloquinho de perguntas sobre a gestão do curso, tá? Atuação do coordenador, se existe espaço privativo para o aluno conversar com a coordenação do curso, o atendimento prestado pela secretaria do curso. Enfim, são itens de avaliação que vocês, alunos da EAD, vão responder com relação a você está fazendo uma autoavaliação do seu curso em todos esses aspectos. E esses dados vão vir para a CPA. As decisões do NDE, por exemplo, se você fica sabendo quais são as decisões que o NDE do seu curso faz, professora, eu não sei o que é NDE, Núcleo Docente Estruturante, se não sabe, deveria saber. Então, é importante esse dado. Se não sabe, você vai responder 0. Não sei, porque eu não sei nem o que é NDE. Isso, para a gente, é um dado muito importante. Porque se houver muitos zeros na resposta, significa que os alunos da EAD não têm conhecimento sobre esse assunto. Então, isso é um aspecto negativo que precisa ser melhorado. Vejam como esse instrumento é importante para a gente detectar quais são os pontos positivos e os pontos negativos dos cursos de vocês, tá? Eu não vou ler todas as questões, certo? Esse instrumento, como eu falei para vocês. Aí depois, eu estou só passando por aqui. Tem uma infraestrutura, aí tem um bloco só sobre pergunta de infraestrutura física e infraestrutura virtual, certo? E, por último, tem um bloco de perguntas sobre TCC, para quem já está na fase final do curso, né? Elaborando um TCC. Quem não está, vai responder 0, que não se aplica, certo? Quem ainda está no início do curso, não fez o TCC ainda. E, por último, tem perguntas sobre a autoavaliação, sua autoavaliação. Por exemplo, uma pergunta: a motivação para você permanecer no curso? De 0 a 5, qual o seu grau de motivação? E, por último, uma pergunta sobre a evasão. Na sua opinião, qual o principal motivo de desistência do seu curso? Por que você acha que os seus colegas desistem do curso, não terminam o curso? E aqui tem várias opções para vocês escolherem uma e marcar. Então, assim, o que é importante? Com relação... o importante é que todo ano vocês vão responder esse questionário. Esse questionário, todo ano, ele passa por uma reformulação. Por exemplo, tem pergunta no questionário desse ano que não tinha no questionário do ano passado. Por quê? Porque a CPA se reuniu, tirou algumas perguntas, colocou outras, ou seja, a gente sempre está melhorando o instrumento. Ele parece um instrumento grande, cansativo, mas assim, no instante você responde, você vai marcando ali o xizinho, e quanto mais, como eu falei, né? Quanto mais quanto mais vocês conseguirem responder, quanto mais gente responder, mais dados virão para nós. O instrumento do professor é muito parecido com esse do aluno, que eu acabei de mostrar, mas ele tem algumas perguntas diferentes, poucas perguntas diferentes. Tem algumas perguntas a mais, por exemplo, aquela parte em que o aluno avalia, em que tem uma partezinha em que no instrumento do professor tem um bloco de pergunta em que o professor avalia a qualidade dos trabalhos dos alunos, por exemplo, entendeu? Assim, tem uma ou outra pergunta diferente. Os instrumentos do professor e do aluno, eles não são exatamente iguais, mas eles são bem parecidos. O importante é que são 2 links diferentes. Esses 2 links estavam disponibilizados no Moodle para vocês até o dia 22 de novembro. E, como é que se diz? Eu vou até olhar aqui, ó. Estou vendo aqui, ó, que houveram 172 respostas de alunos da EAD, certo? Vamos ver aqui qual foi o curso que mais respondeu. Vamos ver aqui. Em tempo real. Ó, o curso que mais respondeu foi Letras, Língua Portuguesa. 45 alunos responderam a esse questionário de Letras, Língua Portuguesa. Depois foi Licenciatura em Matemática. Tivemos 30 respostas de alunos. Letras em Inglês, 25. Licenciatura em Pedagogia, 19 respostas. Licenciatura em Ciências Biológicas, 16 respostas. Ciências Agrárias EAD, 13 respostas. Letras Espanhol, 11. Letras Libras, 11. Administração Pública, apenas 2 alunos responderam. Então, assim, é isso que eu estou dizendo. A gente vai elaborar esses relatórios, né? Com cada um aqui, eu passei para vocês em primeira mão aqui, a quantidade de respostas, que encerrou agora no dia 22. Mas, assim, vejam que ainda é uma participação pequena. Se eu for comparar com a do ano passado, já está bem melhor. Depois eu vou até ver quantas pessoas de cada curso responderam no ano passado, mas eu tenho certeza que aumentou.
Contudo, a gente quer que beire ali pelo menos a margem dos 50% dos alunos matriculados, né? Participando ativamente dessa nossa campanha de autoavaliação. É por isso, inclusive, que eu agradeço a oportunidade aqui da SEAD de estar fazendo essa palestra, porque já é uma oportunidade de eu conseguir falar com todos vocês ao mesmo tempo, né? Todos os alunos e todos os professores da educação à distância, que para vocês terem ciência de que esse trabalho é feito dentro da UFPB por meio da CPA e que todo ano ele vai aparecer. E que toda vez agora que vocês virem essa sigla CPA na frente de vocês, saibam que nada mais é do que um instrumento de coleta de dados para a nossa autoavaliação institucional, tá bom? Bom, pessoal, o que eu tinha para falar era isso. Agradeço mais uma vez a oportunidade e estamos abertos aí no dia não só aqui na hora do evento, mas também para, se quiserem mandar um e-mail ou ligar para a CPA ou entrarem em contato conosco para tirar dúvidas a respeito desse processo de autoavaliação. Muito obrigada.